E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser um capítulo super especial, capítulo de número 15 de Provérbios. É um capítulo que tem um versículo muito específico, que é o que eu vou ler com vocês aqui hoje. Porque para quem não sabe, um tempo atrás a gente liderava um projeto na igreja, que era com a turma que dançava e tal. E eu gostava muito desse projeto. Eu lembro até hoje, uma vez que a Sindel, ela trouxe a reflexão do versículo que a gente vai ler. Então, mas sem mais delongas, vamos direto, porque dessa vez eu quero fazer esse vídeo sem cortes. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas então, Provérbios 15, do 1 até o 3 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. E 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Me diz uma coisa, você é um cara respondão? Você é um menino, um homem, uma mulher respondona? Um cara respondão, um cara que é reativo? A Bíblia aqui está nos alertando justamente sobre o uso da sabedoria em conflitos. E eu sei que não é fácil, sabe por que eu sei que não é fácil? Porque eu sou um cara um pouco respondão. Eu confesso que eu tenho uma característica, algo dentro de mim, que quando alguma coisa acontece eu tenho que reagir imediatamente em algumas situações. E muitas vezes essas reações ela vem faltante de sabedoria. Ela vem do impulso do meu ser e do seu ser e da sua carne de agir, de buscar justiça própria, de tentar resolver as coisas na base do grito, sabe? Então a resposta branda, ela desvia o furor. Então o problema, ele não começa com a situação em si, mas ele começa com a reação que você tem quando alguém te diz algo. E quando o texto vai falar aqui sobre a palavra dura, não é só um grito ou uma ofensa, mas é algo que é carregado de palavras impulsivas, de um tom agressivo e de respostas carregadas de ego. Muitas vezes a vida vai te colocar em situações onde não vai ser agradável, as pessoas vão te confrontar de maneira faltosa, de maneira que não é a maneira certa de confrontar alguém. Até a gente falou isso em outros capítulos, mas enfim, eu quero que você comece a refletir se você tem tido esse tipo de atitude, sabe? Porque eu confesso que eu tenho, e eu tento me policiar em relação a isso. E se você consegue enxergar isso na sua vida, já é um bom sinal, porque você está no começo de um processo de começar a se desvencilhar disso. Então, o princípio é que quem controla a língua controla o ambiente, e quem perde o controle da fala entrega o controle da situação. Você quer ter o controle da situação? Você quer tirar o controle que às vezes você sente que outras pessoas ou situações têm da sua vida? Responda o furor com sabedoria, com uma palavra branda, com uma palavra calma. Então, o sábio, ele tem isso consigo. A pessoa sábia, ela sabe discernir um ambiente, ela sabe quando alguém está agindo com maldade, ela sabe quando algo é uma situação que está propensa para um tipo de deslize emocional, e você pode se blindar disso se cingindo da sabedoria de Deus. E a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o conhecimento, a inteligência, é saber que tomate é uma fruta, mas a sabedoria é não colocar um tomate numa salada de fruta. E é bem bobinho esse exemplo que eu te dei, mas basicamente o que esse versículo está dizendo, que o adornar do sábio é falar no tempo certo, usar as palavras que constroem e transformar o conhecimento em bênção. E agora o tolo, ele derrama como algo sem controle, ou seja, ele vai usar do que ele sabe simplesmente para se construir ou construir um ego. Ele fala demais, ele expõe com ignorância, mesmo quando ele tenta parecer inteligente. Você entende que a gente vem desde os últimos 2 capítulos falando sobre o poder da fala, falando sobre como é importante, como a fala é o output da nossa vida. Isso é muito interessante. Então o tolo, ele simplesmente derrama com insensatez o conhecimento dele. E é uma reflexão. Às vezes a gente tá buscando algo, tá indo atrás das coisas, e a gente viu em outro capítulo que
que dizia que a pessoa que fala demais, às vezes, mesmo em situações que eram para ser boas, ela se queima porque ela tá falando demais. Então, que a gente possa ter sabedoria para entender quando falar. E sabe, eu queria trazer aqui também para esse vídeo, no sentido de falar isso dentro de relacionamentos, sabe? Quantas vezes a gente, pelo fato de não responder com sabedoria as situações que acontecem, a gente não se queima ainda mais, a gente não transforma a situação numa bola de neve. Você que tem namorado, você que tem namorada, você que é casado, você que tem um relacionamento com seus pais, para pensar agora. Quanto tempo você perdeu? Quantos momentos que poderiam ser bons, mas se tornaram momentos ruins porque você não teve controle sobre a sua reação. Eu sei que você não pode controlar o que o outro diz. O que você mesmo diz é até mais fácil. Mas o que o outro diz você não tem que controlar. Mas aqui a Bíblia está indicando: controla aquilo que você reage. Sei que você tem uma personalidade, mas toda essa série que a gente está falando aqui sobre sabedoria, se eu pudesse resumir, eu falaria sobre nós termos inteligência emocional, nós temos inteligência em Cristo e também, principalmente, começar a colocar debaixo dele aquilo que nós somos, os nossos sentimentos, colocar as nossas intenções, os nossos sonhos, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente mais deseja, colocar debaixo dele, porque ele tem um modo específico para que nós vivamos. E para terminar, o versículo de número 3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O entendimento ampliado para esse versículo seria, que fecha os dois, né? Não é uma vigilância opressiva, é a consciência constante da presença de Deus. No hebraico, a ideia de contemplar não é apenas ver, mas observar com atenção, avaliar as intenções e discernir motivações. Ou seja, nessa sequência sobre como você reage, como você fala, como você espalha a tua sabedoria, Deus sabe exatamente a intenção do seu coração. Muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes nós não vamos ser aquilo que o livro de Provérbios nos indica para sermos. Deus está nos observando. Então o princípio é: ninguém ouve as suas palavras, ninguém vê a sua reação e ninguém percebeu o seu tom, mas Deus percebe muitas vezes. Isso traz consolo para o justo, mas é um alerta para o imprudente. Ou seja, se você tem andado em retidão, se você tem buscado essa sabedoria, não ser uma pessoa simplesmente explosiva, não ser uma pessoa reaça, uma pessoa reativa demais, mas tem buscado com sabedoria acolher aquilo que te é dito, mesmo quando dói, mesmo quando te machuca, mesmo quando vai diretamente em encontro com alguma coisa que é um trauma seu, e mesmo se você acolhe aquilo e você tenta devolver isso, não com amor, mas com sabedoria, porque a sabedoria não é também a gente aceitar tudo e simplesmente ficar com aquela situação, mas é saber lidar nos momentos certos com as palavras certas. Peça discernimento para Deus, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca, mas isso vai exigir de você um processo de começar a ser confrontado, porque eu sei que o seu coração, ele é mau, o meu também é mau, e muitas vezes nós seremos reaços, nós seremos chatos, nós vamos gritar, nós vamos nos entristecer, nós vamos reagir, mas o convite é: permaneça num estilo de vida que te leve a ser um exemplo para os outros, mesmo quando as pessoas te magoam, mesmo quando a situação é ruim, mesmo quando você tem vontade de sair, você pensa o discurso todinho na sua cabeça: poxa, eu poderia falar isso. Isso acontece muito quando a gente termina uma discussão, a gente está em casa de boa e pensa: poxa, eu poderia ter dito isso. Mas a palavra branda, ela afasta o furor. Então, esse é o meu recado para você hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você caiu aqui de paraquedas, nós temos um grupo onde no começo de 2026 estamos falando sobre o livro de Provérbios todos os dias. Então, você pode clicar aqui embaixo e participar do nosso grupo. E todos os dias nós postamos um vídeo diferente com um capítulo diferente. Tamo junto, Deus te abençoe e seja mais sábio.